Filipenses capítulo 1, versículo 6. Nós estamos certos disso, convictos disso. Às vezes você passa por momentos da sua vida que são momentos muito difíceis. E quando você chega na presença do Senhor, e quando você chega na casa do Senhor, tudo muda na sua vida. O som, a alegria, o mover do Espírito Santo trabalhando com o seu coração, te trazendo esperança de novo, te trazendo vida, não é mesmo? Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Podemos assentar. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Jó, capítulo 39. Eu esqueci de um dos avisos da igreja, especial para esta noite, que as inscrições estão abertas, viu? A Avestruz está com a inscrição aberta para quem precisa de mais fé, Jó 39. A Andorinha está com as inscrições abertas para quem precisa de discernimento. O Boi está com as inscrições abertas para quem precisa aprender o temor. E por último, o Tronco da Árvore também diz que as vagas estão limitadas, mas ele ainda aceita inscrições para quem precisa de esperança. Então as inscrições estão abertas aí com essas quatro instrumentos da natureza que tem coisas a nos ensinar. Então, tanto a Avestruz está com as inscrições abertas, quem está precisando de fé, a Andorinha, quem está precisando de discernimento, o Boi, quem precisa de temor, e o Tronco da Árvore para quem está precisando de esperança. Então você corre que as inscrições são limitadas, aí já está expirando o prazo de você conseguir fazer as inscrições. O título da mensagem hoje é: atenção, inscrições abertas para pós-graduação em... E os professores são esses que você viu: a Avestruz, a Andorinha, o Boi e o Tronco de Árvore. Aí você diz: ah, mas esse professorzinho aí, você não sabe que eles fizeram pós-graduação em tudo quanto é essas faculdades aí, ó, estrangeiras, eles são assim, ó, apuradíssimos na disciplina que vão ensinar a nós nessa noite. Primeira professora que nós vamos falar que ela entende muito de fé é a Avestruz. Ela vai nos ensinar a ter fé. Às vezes nós temos tido dificuldade de ter fé, de aprender com o Senhor Jesus. Então nós vamos aprender aí com a Avestruz e aprender a confiar um pouquinho no Senhor, não é mesmo? Muitas pessoas dizem que confiam em Deus. E tem aquela situação assim de entregar, e ninguém entrega nada. Porque quando você entrega, você descansa e confia. Quando você continua sofrendo, você não descansou, não entregou e não confiou. Entregar também não significa que você está lavando as mãos, diga assim, não estou nem aí, e o que virar, virou. Não. Quando você confia, você descansa suas emoções, sabendo que o Senhor está trabalhando. E você não é retirado do seu posicionamento de fé diante das alterações do ambiente e da circunstância. Você está totalmente abrigado no Senhor, porque é dele que você tira a sua confiança. Aí a situação ela é variante, porque ela é mesmo. Aquele carro antigo, variante, foi inspirado na situação da vida. Entendeu? Então a situação ela é variante, ela varia assim, ó. Ela altera. Um dia está de um jeito, outro dia está do outro. Quando você está passando por situações difíceis, a circunstância ela é variante. E aí o que você tem que fazer? Se você ficar de olho na situação, a situação vai formar você uma pessoa inconstante e incapaz de acreditar. Então, quando você exerce a sua fé, você tem que ser capaz de entregar para o Senhor aquilo que você diz que está entregando, e você confiar que Deus vai fazer do jeito que Ele quiser e no tempo que Ele quiser. Não é da sua maneira, porque às vezes nós achamos que a nossa maneira
é melhor que a maneira de Deus. E nem no tempo que você quer. Então é a maneira de Deus, o jeito de Deus, no tempo de Deus e quando Ele quer. Então confiar é respeitar, honrar o trabalhar de Deus e confiar. Não ficar alterando o seu humor, não ficar alterando o seu comportamento, mas descansar. Jó, você abriu comigo, capítulo 39, versículo de número 13. Vamos lá. O Senhor Deus falando com Jó, ensinando ele sobre o avestruz. Jó 39, 13, diz assim: a avestruz bate alegremente as asas. Você já viu um avestruz? Até numa reportagem, alguma coisa assim, aquelas asas enormes, lindas. A asa dela grande, bonita, dá para ela voar? Ela voa com as asas, mas ela bate as asas. Por que o Senhor deu uma asa enorme para o avestruz se ele não pode voar? Aí diz assim, no versículo 13: a avestruz bate alegremente as asas, porém são benignas as suas asas e penas. Ou seja, são bondosas, são favoráveis, são importantes, são assim, fazem com que elas voem, alguma coisa desse sentido? Não, é só para ela bater. A asa dela é só para ela bater. Bate, 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 bate. Aí você vai, mas para que asa só para bater? Foi assim que Deus quis. E você olha para a avestruz, ela está lá batendo a asa, mas nunca vai voar. Nunca. Mas ela bate as asas. Só que as asas dela não é benigna. É apenas asas da avestruz. Só que ela não faz só isso não, que às vezes assim, é meio que mal interpretado, ou não tem sentido para o ser humano. Continuando, diz assim: ela é uma péssima mãe. Péssima. Ela consegue ter os seus ovos, só que ela não gosta de chocar ovos, igual outros pássaros que existem. Ela não choca. O máximo que ela faz pelos ovos dela, ela procura um lugar quentinho, de frente para o sol, e ela abre uns buracos e ela bota os ovos ali, e com os pezinhos, as patas, sei lá eu como é que chama, vamos falar pé, né? E ela pega e joga a terra em cima e enterra. É o máximo que ela faz. Foi Deus que fez ela desse jeito. Ela não fica lá chocando o ovo 30 dias, 1 mês, 20, 2 meses, não. Ela tem os seus ovos, enterra num buraco, numa areia, onde pega sol, e aí ela deixa aí. Vamos ver, versículo 14. Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece que algum pé os pode pisar, ou que os animais do campo os pode calcar. Ela não se importa se algum animal vai pisar, se algum animal vai quebrar, porque a casca do ovo, do avestruz, é bem firme e bem dura. E Deus deu essa instrução para ela. Quem sabe os outros pássaros olham e dizem assim: que mãe desnaturada, não choca, não fica chocando, não dá atenção, não dá comida. Não, os filhotinhos já nascem ali já. Aí ela é diminuída da sabedoria que outros pássaros possuem. E ela não está nem aí, ela bota os seus ovos, coloca eles dentro da terra e sai andando, batendo as penas como se ela fosse a pessoa mais diligente. A pessoa não, a vizinha. Mais diligente, mais cuidadosa, e bate as asas, feliz da vida, porque fez aquilo que a natureza dela recomenda. O que a sua natureza cristã recomenda? A sua nova natureza, o seu novo tempo de vida, como Paulo diz. Essa nova criatura que está sendo formada, aquele que começou a obra, que está continuando e vai acabar. Aí você olha para uma ave totalmente irracional, uma das aves que menos sabedoria tem. Ela nem se preocupa se algum animal vai vir, se vão... Não, ela simplesmente faz aquilo que cabe da natureza dela. Ela bota os ovos, cobre e nem se preocupa
se vão ser destruídos. E o que ela ensina aos crentes? A fé. Que Deus vai cuidar. Que Deus vai fazer. Que Deus vai proteger. Que Deus lhe deu essa natureza. Então Deus vai fazer com que os filhotes dela nasçam e que dê tudo certo. Essa ave, tida e rotulada como uma ave sem sabedoria nenhuma, ela é uma ave que ensina aos crentes a fé. Deus estava falando com Jó. Jó, olha para a avestruz. Ela bota os seus ovos e só dá uma cobridinha neles e vai adiante. Ela não fica chocando, ela não fica preocupada. Ai, será que alguém vai pisar? Ai, será que alguém vai destruir? Será que alguém vai matar meus filhotes? Ela confia naquele que criou ela daquela maneira. É só isso. Ela não sai dali preocupada se a descendência dela vai vingar ou não. Ela não sai dali preocupada. Ela não faz aquilo de uma maneira pesada ou sobrecarregada. Ela confia no Criador, que não é o pai dela, é o Criador. E aí você olha para os crentes que não tem um Criador, que tem um pai de uma maneira que não dá nem para expressar. Um pai que cuida, um pai que dá o pão de cada dia, como o Senhor falou conosco, um pai que abençoa, um pai que livra, um pai que tem guardado desde o ventre, mesmo quando estava no mundo, deu nome, deu sobrenome, trouxe para a luz, trouxe para a presença, um pai que tem preservado, que tem amado, que tem perdoado. E esses filhos deste pai, que a avestruz é criação, a avestruz consegue crer, confiar mais nele do que os filhos de Deus, que são racionais, que foram abençoados de uma maneira imensurável, conseguem confiar. Isso é um absurdo. É ou não é, meu irmão? O que Deus queria ensinar para Jó, que é um absurdo quando um filho de Deus desconfia dele, não consegue crer nele, não consegue confiar na vida a ele, porque é muito fácil nós fazermos apologia, dizendo assim: eu entreguei o meu caminho, eu confio no Senhor, eu creio em Deus, porque Deus, é muito fácil. Mas quando você olha para os crentes, abatidos, tristes, desconfiados, ansiosos, preocupados, aí você olha e diz: meu Deus, mas que fé é essa? Que fé é essa? Que quando a coisa dá uma melhoradinha, ele fica todo cheio de fé. Agora vai, eu não falei, eu confiei em Deus. A coisa piora, eles já começam a murchar, já começa a ficar abatido, já começa a ficar triste. O termômetro é a morte de Jesus na cruz, ou o termômetro é a vida e suas aflições? Qual é o seu termômetro? Qual é o seu combustível? O que alimenta você? Se nós confiamos em Deus, nós confiamos de verdade. E quando o escritor diz assim: o seu princípio é pequeno, mas o seu último estado crescerá em extremo, você tem que olhar para a palavra e saber que você está num começo de alguma coisa, e Deus vai trazer o final que Ele planejou. São bênçãos, são pensamentos de paz, são situações onde o nome dEle será glorificado. A avestruz te envergonha, meu irmão, de conseguir fazer aquilo que é da sua natureza. Ela coloca os ovos lá e simplesmente vai embora, confiando que tudo acontecerá conforme o determinado. A sua ansiedade é pecado, sua desconfiança é pecado, sua agitação, sua perturbação. Hoje os crentes se acostumaram tanto em bombardear-se, em destruir, com tanta ansiedade, com tanto desequilíbrio, com tanta azafama, é tanto compromisso, é tanta coisa, que eles não conseguem enxergar que eles não têm mais fé.
A fé para eles é apenas um rótulo, por causa que eles aderiram ao cristianismo. Então eles não conseguem mais viver pela fé. Quando eles são provados a colocar a fé em ação, eles ficam desesperados. Por quê? Porque passou a confiar na força do braço, passou a confiar no limite do banco, passou a confiar no compadre e na comadre, e esqueceram de exercer a fé. E quando começam e têm que exercer a fé, não encontram fé. Não conseguem ter fé para dizer: não, eu creio em Deus, eu confio em Deus, vai dar tudo certo, e não importa o que o diabo pode fazer, e não importa o que o diabo ameaça ainda fazer, eu sei em quem eu creio. Você não precisa ter a fé de Paulo, não. Você não precisa ter a fé de Pedro, que falou muito bem. Você só precisa ter a fé do avestruz. Só a fé do avestruz. Porque às vezes nós ficamos tão ambiciosos, dizendo: eu quero ter a fé de Paulo, quero ter a fé de José. Não, para com isso. Se nós tivermos a fé do avestruz e fazermos aquilo pelo qual nós fomos ensinados, a força da natureza já é o suficiente. Se você conseguir gerar coisas e entregá-los à determinação de Deus, já é o bastante. E entender que Deus é Senhor de todas as coisas, que Ele começou, Ele acaba, Ele iniciou, Ele termina, Ele é poderoso para isso. E não adianta você ficar com a sua ajudazinha. Qual foi a vez que você pôs a mão e não estragou o negócio? Qual foi a vez que você com o zóio ruim, de ficar: vamos logo, não estragou o negócio? Então você confia em Deus. O texto continua dizendo assim, versículo 14: ela deixa os seus ovos na terra, e o pó os aquenta, e se esquece que algum pé, versículo 15, os pode pisar, ou que os animais do campo os podem calcar. Agora vamos lá, 16: endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. Você diz assim: mistério. Fala. Qual é o mistério? Aqui tem um mistério. Por que ela consegue ter essa fé naquilo que Deus faz e entrega? Tem uma propaganda que fala: desapega. É o apego. Quanto mais apego você tiver, menos fé você terá. É meu, a minha vida, minha família, é de Deus. É de Deus ou não é? Decide. Ou é seu ou é de Deus. A sua vida é de Deus ou é sua? Se for sua, fica com ela e continua sofrendo. Mas se é de Deus, confia. O que diz aqui? Versículo 15, 16: ela endurece para com seus filhos. Olhe para o seu irmão e diz assim: excesso de sensibilidade não é bom. Quantas coisas ainda estão ruins na sua vida, porque você só pensa com o coração. Ai, meu coração está sentindo. Eu estou sentindo no meu coração. Eu estou sentindo de fazer isso. Eu estou sentindo de fazer aquilo. O crente, ele não age pelo que ele sente no coração. O crente, ele age por aquilo que foi trabalhado de antemão no seu racional, na sua mente. Ela endurece-se para com seus filhos. Por quê? Porque é a natureza dela. Ela não tem esse negócio de sensibilidade. Existem pessoas que, por sensibilidade extrema, Deus não tem como trabalhar na família, na vida. Por quê? Porque a sensibilidade é extrema. É muito sensível. Qualquer coisinha está machucado, qualquer coisinha está ofendido, não tem como. Você já viu Deus trabalhar num crente molenga? Senhor, vou parar com tudo. Eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar de ler a Bíblia, eu vou parar de orar. Como é que um crente assim consegue exercer ou constituir dentro de si uma fé? Não consegue. Por quê? Porque a hora que Deus vai trabalhar com ele, quando ele precisa endurecer-se para com ele mesmo, endurecer-se para a situação, quando o diabo cochicha e fala: coisa está difícil, você não está aguentando. É mesmo, né, diabo? Não estou aguentando mais. Eu vou dar o meu... Parou tudo, acabou, chega. Ele entra no diabo, ao invés dele dizer assim: não, espera um pouquinho. A palavra do Senhor diz assim, que não há situação da qual eu não consiga passar, porque Deus trabalha
no esquema, e ele me dá o escape. Então isso é a voz do diabo, não é do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala assim: ai, pobrezinho de você, você não está aguentando, olha que vida dura. Não, duro foi os pregos que perfurou as mãos e os pés do meu senhor e do seu senhor. Ali foi duro o negócio. Do contrário, não. Então o diabo fica fazendo a sua cabeça para que você entre numa situação de vitimação. E aí você começa: ah, porque eu não aguento, ah, olhou feio para mim, ah, falou, não falou aí para mim, ah, tudo sensibilizado. Aí não exerce a fé. A palavra do Senhor diz assim: ela endurece para com os seus filhos. Que tal você ser mais duro com você mesmo? Diz assim para você: ó, preciso tomar vergonha na cara. Não, mas não é para dizer agora, não, pode dizer depois. Hã? Na hora que precisa. Não, eu preciso aprumar a minha vida. Eu preciso parar de ser infantil. Eu preciso parar de ser criança. Eu preciso parar de brincar de crente. Eu preciso parar de ter fé. Que negócio é esse? Por que eu estou amolengado com a situação? Por que eu estou me achando vítima? Que eu sou um pobre? Que eu sou... Não, pera um pouquinho. Eu sou capaz de passar por isso que eu estou passando. Endurece-se para contigo. Fica lá nesse negócio de autopiedade, colocando uma placa. Quem é que vai ter dó de mim? Quem é que vai... O diabo fala: eu tenho dó de você. Você está indo na igreja? Você é fiel a Deus? Quanto tempo você vai na igreja? Isso está acontecendo com você, tem alguma coisa errada, hein? O diabo tem dó, Deus tem amor. E às vezes você fica com dó de você, e muitas vezes você é o próprio réu da situação. E a Bíblia diz assim: endurece-se para com os seus filhos como se não fossem seus. Digo, meu problema não é meu. E você tem que entender isso aí. Você tem limite. Sua maternidade tem limite, sua paternidade tem limite. Que mais? Tudo tem limite. Terminou? Senhor, agora é contigo. Endurece para com seus filhos. Ela tem uma fé. Olha só, versículo de número 16. E ela age como não fossem seus. A vida não é sua, é de Deus. Os problemas não são seus, são de Deus. E você fica arrancando os cabelos, desesperado. Ai, não aguento mais. Aguenta sim, meu irmão, claro que aguenta. Você vai aguentar até quando o dia que Deus falar que você vai aguentar, acabou. Não vai terminar um dia antes e não vai terminar um dia depois. Vai terminar no dia em que Deus vai terminar. Você precisa entender que quando você entregou a sua vida para Jesus, foi de verdade ou foi de brincadeira? Se foi de verdade, você não vai ficar sofrendo por causa da minha família, o meu trabalho, enche a boca para falar, a minha vida, os meus problemas. Sua vida não é do Senhor, você não é do Senhor, então por que você fica sofrendo com aquilo que pertence a Deus? Por quê? Porque você está ali no páreo com o Senhor Jesus. Senhor, se o Senhor não fizer, eu faço. Senhor, se o Senhor não da ameaça, se o Senhor não fizer, quer que eu dou dar uma mãozinha? Não, eu só queria dar uma mãozinha. Não, eu só queria dar um empurrãozinho, sabe, Senhor? Eu queria empurrar para o buraco. Aí ele continua dizendo assim, versículo 16... ela age como não fossem seus, e debalde é o seu trabalho, mas ela está sem temor. O trabalho dela é em vão. Não tem preocupação, não tem nada. Vive uma vida tranquila. Está precisando fazer inscrição na pós-graduação com a mestra Avestruz? De confiar em Deus? Fazer a sua parte e confiar no Senhor? Fazer a sua parte e crer em Deus? E parar de assumir fardos que não te pertencem. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. Sabe qual é o jugo de Jesus? Abnegação, renúncia, morte do eu. Esse jugo ninguém quer, meu irmão. Falou de morrer, de abnegar. Não, ninguém quer. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. Abnegar, renunciar. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A única maneira de você descansar é você aprender a ser manso e humilde. E aí o texto termina assim, que ela diz assim: e ela vive uma vida sem preocupação, descansado. Por quê? Porque ela tem fé. Do jeito dela, da maneira dela, ela crê. Ela tem fé. Você tem fé?
Eu tenho fé, pastor, mas eu tenho um monte de vidro de ansiolítico. Eu tenho fé e tenho um monte de remédio para o estômago, gastrite, esofagite, um monte de coisa. Ela tem fé, mas tem um monte de coisa. Hã? Você já parou para pensar se você realmente crê em Deus? Confia nele? Acredita nele? Porque às vezes nós ficamos só com esse chavão. Eu tenho fé, sou crente, tenho fé, sou crente. Mas nós não paramos para examinar. Se realmente... Sabe quando é que você enxerga quando você não tem fé? Quando você precisa dela. Aí, meu irmão, aí a coisa fica difícil. Quando vem um problema, quando vem uma situação difícil, você fala, meu Deus, eu não creio para isso. Eu não tenho fé para isso. Então seria bom você analisar agora como é que vai a sua fé, como é que está a sua fé. Se o dia mal chegar, você vai continuar crente, confiante, adorando, louvando, porque é muito bom cantar, né? Na guerra, na vitória, na guerra eu vou te louvar, e te louvar. Tá, mas e aí na realidade? E no momento certo? E na hora certa? Fé. Fé, onde você alcança uma insensibilidade para não sofrer exageradamente um sofrimento que não é necessário. Tem sofrimento que é aproveitável, é o sofrimento que te faz melhor, é o sofrimento que faz você enxergar, é o sofrimento que te abre a visão. Mas quando você se lança como um Marte diante da situação, esse sofrimento é totalmente desnecessário. Onde Satanás aproveita para poder criar em você um sistema maldito de martirização. E aí? Você tem fé? Então você descansa. Então você não é sensível ao extremo. Então você confia. Então você não fica maximizando as coisas, dizendo assim, isso é muito grande. Não, grande é o teu Deus. Esse problema é muito grande. Não, grande é o Deus que eu sirvo. Ele é grande, Ele é poderoso e eu vou passar por essa situação. Eu não sou a primeira pessoa, olha para a Bíblia. Tudo que você procurar de sofrimento, você acha na Bíblia. Tudo. Exemplo? Vou dar só um exemplo, tá? Meu filho estuprou a minha filha. Bíblia. Aminon, Tamar. Estou falando drástico, tá? Meu filho matou o irmão dele. Absalão matou Aminon. E aí, que pior que isso? O que você quer pior que isso? Todo mundo... Sofrimento. E aí? Você não é capaz de passar? É. Só que você precisa o quê? Diminuir a sua sensibilidade. Diminuir a sua sensibilidade. Para onde vai a sua sensibilidade? Para o Senhor, sua paixão, seu quebrantamento e para a vida. Você tem que ser duro para a vida, duro para as circunstâncias. Por quê? Porque a fé, ela é escudo para quê? Para vencer o mundo. Ela é a vitória que vence o mundo. Diga amém. Agora, a andorinha também está com inscrição aberta para quem precisa de discernimento. Vamos comigo? Jeremias capítulo 8. Palavra do Senhor que o crente ele sofre muito e fica por muitas vezes perdido e desequilibrado, porque ele não entende o tempo de sofrer, ele não entende o tempo de aprender, o tempo de considerar, ele não consegue entender. Ele não tem discernimento. Você sabe o tempo que você está passando? Pastor, é tempo de chorar. Então chora. É tempo de sorrir. Então fortalece sua alma e alegra. É tempo de descanso. Fortalece, estrutura a sua vida. Qual é o tempo que você está vivendo? De correção? Se humilha. O Senhor compara Israel com a andorinha e diz assim, a andorinha conhece a sua rebação. Quando vem o inverno, a andorinha sabe que não pode ficar ali, naquele território, porque o inverno é ruim para ela. O que ela faz? Ela levanta voo. Quando você vê aquele bando de andorinha, tão bonito, né? Um bando de andorinha, tudo em ordem, bonitinha. Elas estão na sua rebação. Elas estão indo para um lugar mais quente, onde elas vão ter alimento, onde elas vão ter condições, onde elas vão lutar pela preservação. O discernimento é útil porque você se preserva.
Quando você tem discernimento do tempo que você está vivendo, você se preserva, você se garante. No sentido assim, peraí, se é tempo de chorar, eu vou chorar com sabedoria. Se é tempo de estou ganhando, estou bem, o que eu tenho que fazer? Estruturar, eu tenho que fundamentar, eu tenho que aproveitar para criar colunas. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 8, versículo 4, diz o Senhor assim. Jeremias 8, versículo 4. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. O Senhor estava assim indignado, vamos dizer assim com o povo. Quer dizer, eles vão cair e continuar caindo. Vão desviar e vão continuar desviados, vão continuar. Espera um pouquinho. Quem é que cai e não levanta? Rapidinho. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo que fiz eu. O Senhor esperava que o arrependimento de Israel dar-se-ia por uma meditação interior, que é assim que começa o arrependimento. A pessoa diz assim, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus tem me dado? Então essa reflexão que acende uma luz e a pessoa diz, não, pera um pouquinho, eu vou mudar. O Senhor diz, ninguém diz assim que fiz eu. Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo se arremete com ímpeto na batalha. Agora o versículo 7. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A rola, o grou e a andorinha observam o tempo da sua ribação. A andorinha sabe o tempo do inverno. E antes do inverno chegar, ela levanta voo e vai procurar climas mais quentes. Para preservar a sua vida. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você consegue, por exemplo, respeitar o momento que você está passando, sem exageros, sem desequilíbrio? Entender as coisas das quais Deus está conduzindo você, ensinando você por meio de instrumentos da maneira que Ele quiser, apurando você aqui por meio de um sofrimento, alertando você ali por meio de uma situação, para que você adquira sabedoria, para que você adquira entendimento. O Senhor está dizendo, a andorinha, o grou, eles sabem o momento certo de levantar voo para preservar a sua espécie. Mas o meu povo não consegue entender o meu juízo, a minha vontade, que quando eu mando é para obedecer, que quando eu falo é para ouvir. Discernimento. Quantas vezes você, por falta de discernimento, não complica a sua vida, não se envolve com quem não deveria se envolver, não faz aquilo que não deveria fazer, age da maneira que não deveria, fala quando deveria, aquele momento era o momento de você calar-se, de você ficar quietinho, e aí você abre a boca e fala, você age intempestuosamente. Quantos embaraços na sua vida têm sido gerados por esse comportamento seu iracundo, por esse comportamento seu totalmente desequilibrado? Discernimento, sabedoria, analisar, pensar, observar uma avezinha tão miúda, tão pequenininha, lutando pela preservação da vida, com atenção, conhecendo o tempo, é tempo de eu arribar, é tempo de eu levantar voo, porque eu preciso preservar a minha vida, eu preciso buscar um lugar que seja melhor para mim. As pessoas não conseguem entender, espera aí um pouquinho, eu preciso fazer algo pela minha vida, para melhorar a minha vida. Eu não posso ficar esperando que Deus faça coisas das quais são responsabilidades minhas fazer. O discernimento de você entender, seu casamento precisa ser melhorado, é você quem vai melhorá-lo. Sua vida precisa melhorar, é você quem vai melhorá-la. Você precisa entender isso.
ter o discernimento da preservação e trabalhar, se esforçar. Elas voam quilômetros para preservar, depois voltam quilômetros. E aí existem coisas que Deus te pede que são tão pequenas, são tão ao teu alcance, porque Deus não pede nada que não esteja ao seu alcance. Tudo que Deus pede para você está ao seu alcance. E Deus diz para você: faça isso que vai dar certo, faz dessa maneira que vai dar certo. Mas aí você levanta os olhos e vê aquele montante de problemas. Aí você levanta os olhos e vê aquela situação toda embaraçada que você não sabe por onde começar. E aí Deus está te dando a receita: comece pelo pouco, faça o pouco que dá, da maneira que dá. E eu faço muito, o muito é comigo, o pouco é contigo. Discernimento de você entender que você está trabalhando de uma maneira concomitante, juntamente com o Senhor, junto com Deus. Diga: eu entendi. Andorinha tem sabedoria para viajar quilômetros para preservar a sua vida. E Deus está te dizendo de uma atitude tão pequena diante daquilo que você poderia fazer, que é muito mais complexo, para começar a mudança na sua vida, para começar a transformação. Sua vida vai mudar quando as suas atitudes mudarem. Sua vida vai melhorar quando as suas atitudes melhorarem. A sua situação só vai melhorar quando por dentro você melhorar. Quando você conseguir ser mais simples, mais ameno, mais equilibrado, mais gentil, mais afável, mais amoroso, mais de Deus, a sua vida vai começar a melhorar. São atitudes tão pequenas. Por exemplo, os problemas na sua vida se dão por causa de uma situação. Para de dar importância para coisas que são frívolas, para coisas que são vãs. Começa a dar importância para o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é esse. Então eu vou olhar para o objetivo, eu vou fazer tudo pelo objetivo. E as outras coisas que vinham, as pontas que estão soltas, eu vou pouco a pouco me ajeitando, mas eu vou olhar para o objetivo. Diga amém. Isaías capítulo 1. Agora vamos aprender com o boi. Isaías capítulo 1, versículo de número 2. O boi, ele é muito forte, mais forte que o seu dono. Só que ele não usa a força dele para ferir o seu dono. Ele usa a força dele para servir o seu dono. Ele aceita o jugo, ele aceita o arado, porque ele conhece o seu dono e ele honra o dono dele. Eu queria começar essa lição do boi perguntando para você o seguinte: você sabia que você tem um dono? E que você deve a ele amor, que você deve a ele submissão, que você deve a ele obediência? E Satanás fica com esse amontoado de baboseiras nos seus ouvidos, dizendo: faz isso, age dessa maneira, você pode, você consegue. Quantas pessoas que não pertencem a Deus, não são de Deus. Quem é de Deus obedece a Deus. Jesus disse: aquele que me amar guardará a minha palavra, e eu e o Pai viremos para ele e faremos ele morada. Quem ama a Deus guarda as palavras de Deus. Quantas pessoas fazem coisas porque o diabo coloca na mente delas? Você sabia que a sua mente, Paulo explicando em Romanos, tanto pode ser um instrumento de Deus quanto do diabo? Que seu coração tanto pode ser um instrumento de Deus quanto do diabo? Jesus dizendo em Mateus, diz: o homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más. Quantas vezes na sua vida o diabo lançou um dardo e esse dardo fecundou e você fez o que o diabo quis, porque deu destruição? Tudo que é de Deus, o resultado é vitória, é sucesso, é para o bem, é para o melhor. Quantas vezes a sua mente ficou desembrenhada? Você usou a sua força para ferir o seu senhor. Quem é mais forte? O lavrador ou o boi? O boi. Só que o boi não usa a força dele para ferir o lavrador.
O boi usa a força dele para servir o lavrador e colocar o arado nas costas para poder dar comida para o lavrador. Quantas pessoas se intitulam fortes porque as suas línguas são malignas? Eu sou uma pessoa forte, eu falo o que eu quero. Não, você é um desequilibrado, você é um animal. Ué, você acha que forte? Que Deus te daria capacidade? Porque existem pessoas que têm uma linguística, uma habilidade na fala que é algo fenomenal. Uma rapidez no raciocínio que é algo maravilhoso. Você fica assim, e ainda usa isso para o diabo. Você acha que Deus daria a você essa habilidade de raciocínio, essa linguística, essa elocução elaborada para você ferir, para você machucar, para você tripudiar, para você fazer desmerecer o outro? Você está sendo um instrumento do diabo. Tem gente que usa o sarcasmo dele, e ele é sátiro. Você sabe que a palavra sátira vem de um demônio, né? Os gregos acreditavam no demônio sátiro. Cabeça de homem e corpo de animal. Tem gente que fala para satirizar os outros. Para vocabulário aportuguesado, tirar o sarro no outro. Existem pessoas que usam a sua força para diminuir o outro. Se Deus te fez forte, é para você carregar o fraco. Não é para você tripudiar sobre a fraqueza do outro. Isso acontece de pais para filho, de filho para pai. Isso acontece de cônjuge para cônjuge. Um membro da família é mais ágil, mais inteligente, mais determinado, mais forte. Ele tripudia sobre o fraco. Você é um instrumento maligno. Por quê? Porque nós não fomos chamados para ferir, nós não fomos chamados para tripudiar, nós fomos chamados para carregar nas costas aqueles que são mais frágeis, aqueles que são mais débeis. Ei, meu irmão, existe marido que porque é mais inteligente, mais, ele acha que é mais. E a esposa é mais comedida, mais simples, e ele é aqui. Filhos que fazem isso com os pais, porque o salarinho do pai ali, estudou o filho, porque o salarinho do pai bancou a faculdade do filho, e ele se forma, e ele olha para o pai com desdém, com desprezo, e ele satiriza sobre o pai. Isso acontece no meio de pessoas que são usadas pelo maligno para tripudiar sobre outros. Se Deus te fez forte, é para que você seja suficientemente capaz e tenha misericórdia dos mais frágeis. Deu para você entender? O boi é mais forte que o lavrador, mas jamais usa a força para ferir o seu senhor. Era disso que Deus falava para Israel, que o boi conhece o seu possuidor, ele conhece o seu dono. Nós, filhos de Deus, precisamos compreender que existem pessoas infelizes, que choram, que oram, que estão padecendo, porque do lado dela existe alguém que está bem, existe alguém que é tão livre, tão descompromissado, tão irresponsável, que não está nem aí, se está fazendo dano, se está machucando. Hoje de manhã nós falamos sobre isso. O que você fizer para o seu próximo, você faz para Deus. Se você fere o seu próximo, você está ferindo Deus, você está machucando o coração de seu Senhor. Deus nos chamou para a bondade. O nosso Deus é bom, e o Senhor não quer perdoar pecados que falam dos atributos dele. Ele é bom, e ele foi bom e é bom para mim, e eu tenho que ser bom para o meu próximo, porque senão eu estou pecando contra os atributos e as atribuições dele. Porque ele é bom para mim, e eu tenho que ser bom para a pessoa que está ao meu lado, porque se eu não for bom, eu cairei naquela parábola que o Senhor Jesus diz: mas eu te perdoei 500, você não perdoa 50? Vai e leve-o aos atormentadores.
E o boi? O boi não fere o seu amo. O boi não fere seu senhor. A sua força é para servir a Deus e não para servir você mesmo. Para fazer a sua vontade, para fazer as coisas do jeito que você quer. Tem crente que ele se converteu e a conversão nele se embasa nisso. Eu sou crente e Deus me ama e eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero e do jeito que quero. Você está muito errado, porque o Evangelho fala de serviço, de servidão e não dessa libertinagem irresponsável que algumas pessoas atribuem ao Evangelho. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 1, versículo 2: ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O Senhor fala: eu engrandeci os meus filhos, eu fiz tudo de melhor para eles, e agora eles se acham, eles se sentem, eles acham que tudo que eu dei para eles é para que eles usem de uma maneira contrária. Aí ele diz assim, no versículo de número 13, o Senhor chama o céu, ele diz: céu, você vai ser testemunha. Versículo 3, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O jumento sabe a manjedoura, o coxo, que ele vai se alimentar, ele sabe que ali ele tem alimento, ele sabe que ali ele vai ser cuidado. O boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me teme, o meu povo não me obedece, o meu povo não me tem como Senhor. Quando você faz algo para uma pessoa, tem que pensar que essa pessoa tem um pai, e essa pessoa tem um Deus. E é o seu Deus, então. Mas se fosse o seu Deus, você não estaria fazendo isso, né, meu? E se ela for reclamar para o pai, quando o Tiago diz, dos patrões e dos funcionários, aí vai pegar para o teu lado, né? Se o pai dessa pessoa é o mesmo pai seu, e aí, como é que faz? O Senhor é justo. E aí? O Senhor te fez forte. Não é para que você fira as pessoas. Não é para que você faça uso dessa força para poder estar desligado de Deus, estar em rebelião, não aceitar a vontade de Deus. O Senhor te fez forte para que você sirva a Deus. A sua inteligência é para que você sirva a Deus. A sua força é para que você sirva a Deus. Tudo aquilo que Deus tem te dado é para que você seja submisso, seja servo de Deus. E não põe as asinhas de fora e diga assim: eu tenho Deus, eu tenho tudo, e agora sai da minha frente que lá vai. Não. Quando você pertence a Deus, isso constrange seu coração. Isso compunge sua alma. E faz com que você seja servo. E faz com que você obedeça. Diga amém. Quero que você vá comigo em Jó para terminarmos. Quero falar da esperança. É esperança, hein? Podia dizer assim: quem é que tem esperança para alugar aí, para vender? Porque a esperança é uma das coisas que está mais em falta. Jó capítulo 14. O tronco da árvore quer ensinar a esperança. Ele está com inscrições abertas para os desesperados. Ai, ai, ai. Sabe quando é que você fica desesperado? Todos nós corremos o risco de ficarmos desesperados. Quando você olha para o ser humano, aí dá desespero, você sai correndo. Sabe quando você tem esperança? Quando você olha para o Senhor. Deus é a fonte de toda bondade, de todo amor, de toda misericórdia. Você fica desesperado quando você fica olhando para o ser humano. Quando você fica esperando do ser humano. Agora, é complicado, pastora. Mas eu plantei, eu semeei, que lavrador que não espera o fruto da terra. A palavra do Senhor diz que o lavrador é o primeiro a alimentar, o primeiro a comer o grão. Quem é que não espera? Verdade, também concordo. Só que tem um negócio. Você tem que escolher entre esperar do outro e sobreviver. O que você escolhe? O que você escolhe? Esperar resultado e colheita ou sobreviver?
até você conseguir uma vida em abundância. Você tem que escolher. A palavra do Senhor diz assim em Jó capítulo 14. O Senhor falando para Jó da morte de uma árvore e da morte do ser humano. Mas nós vamos aproveitar o contexto do tronco de árvore. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Está lá cortada, seca, sem esperança nenhuma. Só pelo cheiro das águas, só pelo lençol freático de águas, a sua raiz foi cortada pelo ser humano, foi destruída. E ela usa as suas raízes para buscar a ressurreição. Quem sabe você também recebeu alguns cortes humanos aí, né? Quem sabe você recebeu podas bruscas do ser humano. Porque quando Deus poda, Ele poda para o crescimento. Quando Deus poda, Ele poda para frutificar. Mas quando o ser humano está com a foice na mão, meu irmão, é essa poda aqui, ó. Cortada, envelhece na terra, o tronco morre no pó. O ser humano corta sem dó. Por isso que eu digo para você, é muito melhor o amor de Deus do que o dó do ser humano. Você concorda comigo? Mas por que o amor de Deus muitas vezes não te faz feliz e a ausência do dó do ser humano te prejudica? Você fica pasmo de ver assim, não houve considerações, não houve um dó, não houve, o que não houve consideração, não houve retorno, não houve, não há, não haverá. Vai conjugando o verbo aí, meu irmão. Não houve, não há, não haverá. Mas de Deus vem o seu socorro. De Deus vem o seu socorro. E é para Ele que você tem que olhar. É dele que você tem que esperar. Porque se o tronco da árvore luta para sobreviver, e você? Você não tem cheiro de água não. Você tem o Espírito Santo, que Jesus disse que seria um manancial dentro de ti, que te daria água suficiente, que você haveria uma fonte que saltaria para a eternidade, que você seria alimentado, que você seria saciado para produzir, para frutificar, para ser bênção. E aí você você olha para o tronco, vamos imaginar um cenário, o céu, uma arquibancada. O céu olha para você, todos os cidadãos, alguns deles, né? Olhando para você. Desesperado, desmotivado, foi cortado pelo ser humano. Cansado, entrega ao sofrimento. Faz um esforço miserável. Porque é um esforço miserável para sair da cama, para trabalhar, para dar conta da sua vida. Por quê? Porque investiu, porque semeou, porque foi defraudado pela ingratidão humana. E você está ali, quase morrendo. E o Espírito Santo falando contigo. E o Senhor Jesus te renovando. E a palavra de Deus descendo sobre a sua vida. E o Senhor dizendo, levanta, anima. Eu te sustento, eu sou teu Deus. E você ali, e o tronco de árvore. Mesmo a humanidade podado para morrer, largado, meio ao sol escaldante da vida. E está lá, esticando as raízes para alcançar pelo menos gotas do lençol freático. E diante dessas gotas, ele começa a manifestar no alto, visivelmente, rebentos, brotos, porque ele quer subir, ele quer crescer, ele quer ir em direção ao céu, do qual ele foi plantado, ele foi criado para aquilo, em direção ao céu. E você está lá, ele não quer ficar na terra, morto, mas você está cada vez mais se prostrando, cada vez mais abatido, cada vez mais abatido. E você diz assim, mas pastor, eu não encontro nada em mim. Mas quem diz que é em você? É do alto, é dele. A restauração vem dele. Levanta a sua voz e diz, Senhor, eu preciso aprender com os troncos de árvores que são cortados e lançados a esmo. E eu preciso olhar para eles.
e observar a esperança deles, a necessidade que eles têm de viver, o desejo que eles têm de viver, de fazer uma vida melhor. Eles não olham para as mãos que cortaram, eles não desistem porque estão apenas um tronco cortado. Eles querem viver. Você quer viver, meu irmão? Você quer viver? Ou você quer consumar a vontade daqueles que querem acabar com você? Tem gente que quer acabar com você. Você duvida disso? Um ser que quer acabar com a sua vida é o diabo. Ele quer acabar com você. Ele quer destruir você. Ele quer zerar toda a sua autoestima. Ele quer zerar toda a sua iniciativa. Ele quer fazer com que você conclua: não vale a pena, não tem jeito, não dá certo. Eu tentei A, B, C, D, o abecedário inteiro. Eu fiz isso, fiz aquilo, olha aí. Mas olha aí não, olha ali, olha aqui, olha para Ele, olha para quem sempre te amou, olha para quem nunca te deu motivos de desespero, olha para aquele que sempre esteve ao seu lado e está, olha para aquele que com cuidado imensurável tem cercado você e dito: olha para mim. Olha para mim, olha para o meu amor, olha para a minha dedicação, olha o quanto eu tenho te amado, olha o quanto eu tenho te preservado, olha para mim. Se você olhar para o ser humano, você vai ficar mal como ele, você vai ficar azedo, sentir picadas nos rins, como Asaf em Salmo 73 explica: quando eu olhei para as impiedades dos ímpios, eu fiquei azedo, senti picadas nos rins. Você vai ficar amargo, vai ficar azedo, mas olha para a bondade de Deus, olha para o amor de Deus que se chama Jesus. Olha para Ele. O tronco das árvores cortadas nos ensina a ter esperança. E a esperança é a âncora da sua alma, que atravessa o céu e chega até Deus. Você tem que ser uma pessoa de esperança. Você tem que ter esperança. Você tem que ter fé. Você tem que ter discernimento. Você tem que ter temor. E você tem que ter esperança. Acreditar que o Deus que te salvou é o Deus que te salvou de verdade. Ele começou a obra, Ele vai terminar. Diga glória a Deus. Pastora, mas está durando muito. Mas vai durar o tempo que tiver que durar. E no início machuca muito e depois para de machucar. Porque aquele que protege o seu coração, ele protege de verdade. E aí depois você fica curado e sarado e mais forte do que nunca. E a sua força não é vinculada nem usada para benefício próprio, mas você usa a sua força para amá-lo, para querê-lo, e você é dominado por uma gratidão imensa, você é dominado por um amor imenso, você é dominado por uma visão imensa, e você olha para Ele e diz assim: eu descobri, eu te enxergo, eu te vejo, eu te temo, te amo, o Senhor é meu dono, eu te sirvo. E ali você consegue a verdadeira conversão. Quando você consegue apenas esperar nele. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual ferida que te fizeram em âmbito de ser humano que foi maior que o amor que o teu Senhor demonstrou por você e viveu naquela cruz? Nenhuma. Nem a mim, nem a você. As feridas do meu e do seu Senhor foram feridas de amor. E ninguém vai conseguir ferir você que vai conseguir ultrapassar aquelas feridas e a revelação daquele amor. Você sabia disso? O amor de teu Senhor por você é imenso. É imenso. E você vai sair dessa. Você vai sair dessa. Sabe por quê? Porque Ele é a porta. Ele é a porta. E Ele diz: aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem.
E quando você sair dessa, você vai perceber que você vai sair melhorado, que você vai sair apurado, que você vai sair mais sábio, mais inteligente, mais forte. E todas essas atribuições, elas estarão diante do altar dele, como um servo de verdade, dizendo: Senhor, tudo o que me fizestes aprender no tempo difícil, estão aqui a seu serviço. Jamais eu usarei qualquer atribuição que eu recebi longe do teu ofício. Eu sei que existem pessoas que precisam aprender e frequentar muitas aulas, até mesmo todas. Mas eu gostaria que você escolhesse uma nesta noite. A fé com a avestruz, o discernimento com a andorinha, o temor, a honra, o dono como o boi e a esperança como o tronco de árvore. Queria que você escolhesse uma dessas lições para você poder aprender nesta noite. Se você é uma pessoa que não está conseguindo ter fé, então diz: Senhor, eu preciso ter fé. Se você não está conseguindo ter discernimento, está perdido. Se você não está conseguindo entender que a sua força é para servir o Senhor, se você não está conseguindo honrar o Senhor, se você não consegue nesta noite ter esperança, se fala: Deus, renova a minha esperança, renova a minha esperança, eu preciso que a minha esperança seja renovada. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você distingua neste momento, em nome de Jesus, qual é o resgate que você precisa nesta noite. Você precisa de um resgate, eu preciso de um resgate. E Ele está aqui para nos resgatar. Os que precisam de fé, diga: Senhor, eu vejo o avestruz, eu vejo-a confiando no Senhor, eu vejo-a desprovida de preocupação, desprovida, meu Senhor, de medo, de insegurança. Eu me envergonho diante dela. Eu me envergonho diante dela. Eu vejo a andorinha com discernimento, e eu perdido em meio à minha vida, colocando os pés pelas mãos, não sabendo agir, não sabendo tomar atitudes. Eu me envergonho, meu Senhor, porque eu não ouço o teu Espírito. Eu olho para o boi e eu vejo usando a força para servir. E quantas vezes eu uso a minha força para machucar, para magoar, para decepcionar. Você sabe que, como Deus te formou, do jeito que Ele te fez, é para você usar tudo que Ele tem transformado você, para fazer as pessoas felizes. Quem sabe você que é forte nesta noite tem machucado as pessoas que são frágeis e fracas. Quem sabe você que é forte não entendeu, não compreendeu. Que é para você ajudar e carregar nas costas. Você se julga muito inteligente, meu irmão, minha irmã? Se uma veia da espessura de um fio de cabelo seu não quiser funcionar, você volta a ser bebê usando fraldas. Não se julgue inteligente, se não, a sua inteligência não for para servi-lo. Você que está sem esperança nesta noite,
foi arrombadas as portas do seu coração. Diz: Senhor, me dá esperança. Me dá esperança. Fala com Deus.